Deixando os conservadores malucos, o Papa Francisco aprovou a bênção a casais do mesmo sexo. Mas não é uma notícia tão progressista quanto parece, não, né? Eita, não dá pra comemorar nada, né? Pô, já tava feliz, Ad? Vem, que é? Que vai furar aí meu balão. Vai, Ad, vai. Vou furar o balão porque é uma daquelas coisas assim que a gente queria muito que o conservador tivesse correto, né? Aquela coisa, a igreja agora tá aceitando LGBTQIA+, a comunidade inteira, uhul, pra fazer casamento, fazer... Não é assim, tá? E, amiga, já bote no ar aí, porque eu tenho um consultor de igreja católica que, Opa! curiosamente, é o meu consultor também para novos jogos de videogame, que é Isso é o bom, isso é Padre bom. Edson. Muito O bom. menino Padre Edson Ribeiro, que é padre, que é gamer, que é maravilhoso. E ele fez uma thread no Twitter que ele explicou isso, né? Que a Dicastério para a Doutrina da Fé liberou a declaração Fiducia Supplicans. Não, ninguém me ajuda muito com os nomes, né? É latim, não sei falar, mas é aí. Que se propõe a aprofundar o tema ligado às bênçãos. O documento faz uma clara distinção entre as chamadas bênçãos rituais litúrgicas e as bênçãos espontâneas. É justamente sobre as bênçãos espontâneas ou populares que se refere. Com essa declaração, casais em situação irregular, né, de acordo com a igreja, que é aquela pessoal de segunda união, casais do mesmo sexo, poderão ser abençoados por um presbítero, no caso, um padre. O documento ressalta que tais bênçãos não consistem no sacramento do matrimônio, bênção ritual. Afirma que quem pede uma bênção se mostra necessitado da presença salvadora de Deus em sua história, porque expressa um pedido de ajuda de Deus, uma súplica por uma vida melhor. Uma bênção pode ser pedida por qualquer fiel, uma vez que deseja estar na presença de Deus, sendo conduzido em seu caminho de fé. Não existe uma pré-condição para ser abençoado. Já no que diz respeito do sacramento do matrimônio, não se encaixa essa mesma dinâmica. Ou seja, você pode chegar e falar, bênção, padre, né? Por favor, me abençoe eu e aqui a minha esposa, né? Coisas assim. O que você não pode fazer é ir em meio a um casamento, vamos supor, né? Ou algo que se relacione com um casamento, que a Igreja Católica segue contra, não adianta. Segue achando que casamento é uma coisa só. No entanto, Papa Francisco, ele já deixou muito conservador aí, pegando fogo de raiva. Porque, nesse caso especificamente, também é interessante falar que bênção é como se fosse um copo de água, tá? Para quem é católico. Copo de água não se nega a ninguém. Bênção também não. Então, fica essa observação. Mas o Papa Francisco, ele já tinha dito que a igreja tem que ser aberta sim à comunidade LGBTQIA+, mas com regras, né? Entre essas regras está a questão do casamento. Ele também já falou que mulheres trans são filhas de Deus, e isso irritou as pessoas, o que eu também não consigo compreender, já que somos todos filhos de Deus. Por que pessoas trans também não são? As pessoas estão procurando uma validação dos Né? próprios Enfim. ódios na igreja, né? E a igreja, quando finalmente se recusa a dar, dá É a confusão. igreja comunista, né? Comunista, etc. Ele já criticou também os países que criminalizam a homossexualidade, né? Já disse que a homossexualidade, ela não é um crime. Em 2020, aí eu trouxe um pedacinho desse documentário, foi lançado um documentário sobre ele, o Francesco. Ele defendeu a união civil entre pessoas do mesmo sexo, não religiosa. É um passo à frente para a Igreja Católica, pero no mucho, né? Aquela coisa, um passo à frente, dois para trás, é mais ou menos isso. Bota aí pra gente só lembrar essa última polêmica. Vamos lá, vou achar. O Papa Francisco manifestou apoio à criação de leis a garantir a união civil de casais do mesmo sexo, segundo a agência de notícias católica. A declaração foi feita no documentário Francesco, exibido na capital italiana nesta quarta-feira como parte do Festival de Cinema de Roma. Homossexuais têm o direito de fazer parte de uma família.
Eles são filhos de Deus e têm o direito de construir uma família. Ninguém deve ser expulso ou forçado à infelicidade por conta disso, disse Francisco. É o gesto mais enfático. Eis uma ideia radical, hein? Que tal? Ó, Que tal se a gente tratasse o outro como a si mesmo? Não era isso? Tinha um texto assim? Não. Enfático de Francisco aos direitos LGBTI desde a ascensão ao papado em 2013. Na produção, de acordo com a agência, o Papa defende que casais do mesmo sexo devem ter o direito garantido por lei. A Igreja Católica é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas o pontífice fez diferentes acenos à inclusão de homossexuais na sociedade. As declarações representam um ponto de virada em relação ao posicionamento de seus antecessores, incluindo o Papa Emérito Bento XVI, recluso no Vaticano. Parte do documentário é voltado para a atenção pastoral à comunidade LGBT. Francisco também comenta outros temas sociais que representam desafios ao dogma da Igreja. Enquanto arcebispo de Buenos Aires, em 2010, o Papa se posicionou de forma contrária à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo no governo de Cristina Kirchner, atual vice-presidente da Argentina. Segundo a agência de notícias católica, o biógrafo de Francisco, Sérgio Rubim, sugeriu que o religioso apoiava a ideia da união civil entre pessoas do mesmo sexo como uma forma de frear uma lei mais abrangente que autorizasse inclusive o matrimônio. As declarações foram posteriormente negadas quando o argentino chegou ao posto mais importante da igreja. Isso aí. esse é o Papa Francisco aí, que, de acordo com muitas pessoas do Brasil, ele é comunista. Mas eu só gostaria de fazer um adendo, Ana. Tem uma parte bem significativa da população de rua em diversos países do mundo, incluindo o Brasil e principalmente os Estados Unidos. Boa parte dessa população de rua são pessoas LGBTQIA+, que foram expulsas de casa. E não ter para onde ir acaba botando essas pessoas em prostituição, em crimes mesmo, porque não tem como sobreviver, né? E para as pessoas que não são da comunidade, mas que já viram séries, por exemplo, como Pose, ou já ouviram falar em casas de acolhimento, parte da cultura da comunidade LGBTQIA+, são essas casas, que são realmente famílias que são formadas por pessoas que foram postas para fora de casa pela sua família de sangue. E aí elas se juntam em casas, se ajudam, formam uma família. E disso elas vão dançar, fazer ballroom. Isso é muito comum. Né? Isso é uma cultura muito bonita, muito interessante, maravilhosa. Se vocês já foram num ballroom, se vocês não foram, vão conhecer. É maravilhoso, uma cultura maravilhosa. Mas ao mesmo tempo é triste que pessoas LGBTQIA+, precisam criar outras famílias, porque a sua de sangue, que deveria te proteger, que deveria te acolher como você é, não te aceita. Isso é muito triste, e é isso que separa as famílias, não é a homossexualidade, a transexualidade, né? É isso, é botar pra fora. É você acabar com toda a base de saúde mental do seu filho, da sua filha, porque você não acredita numa coisa que é real, que é verdadeira e que acontece não só entre seres humanos, mas outros animais também. Logo, o que está não natural é a sua atitude homofóbica, porque isso não acontece entre outros animais sociais, que existem indivíduos homossexuais e transexuais, né? Então, a gente acaba vendo aí, falando de animais no meio de uma coisa de igreja, né? É até um pouco fora, mas é importante a gente perceber isso, a gente perceber que tem muita gente na rua hoje passando fome porque a família simplesmente botou pra fora. Porque, eu não quero viado em casa, não quero não sei o que, né? Gente, na moralzinha, né? Quando a gente fala, já é 2023, tá, mas 2023 a gente tem muito ainda o que caminhar, sabe? E acho que a gente precisa continuar batendo em algumas coisas muito específicas quanto essa. E a igreja, ela se doa justamente para pessoas carentes, para pessoas que necessitam de um apoio espiritual, familiar e também precisam de ajuda para comer. Se a igreja virar as costas para essas pessoas, a gente acaba se colocando também dentro de uma bolha, né? Então vai ficar só LGBT ajudando LGBT.
E assim a gente não consegue modificar o que precisa ser modificado, que é uma maior, cada vez mais população de rua LGBTQIA+. Então, ir contra essa atitude também da igreja de impedir que as pessoas recebam bênção. Uma bênção, sabe? Minha avó era muito católica, minha avó sempre dizia: bênção e copo d'água não se nega pra ninguém. Agora você imagina, sabe? Eu não posso dar uma bênção porque é um casal do mesmo sexo, mas esse casal quer encontrar Deus, esse casal acredita em Deus, acredita na igreja, né? Ele é muito mais do que um casal de pessoas do mesmo sexo. Ali tem pessoas reais, necessitadas, espirituais também. E essas pessoas, se elas querem procurar Deus, se elas querem procurar Deus através da Igreja Católica, qual é o problema? Vou citar aí um cara que eu acho que as pessoas gostam. Eu tentei falar ali atrás e eu errei. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Lá, sabe mais que eu. E lá estava Jesus, ao lado de prostitutas, né? Lá estava Jesus perdoando ladrões. Jesus nunca falou sobre homossexuais, que na época dele existia pra caramba, mas ele nunca falou, né? E aonde fica esse amai-vos uns aos outros como eu vos amei? E o fã-clube aí tá perdido no personagem, né? Me parece que essas declarações do Papa Francisco aí, por um lado, são, claro, uma forma também de trazer a Igreja Católica para o século XXI, né? E perceber, né, o quanto de espaço que eles vêm perdendo na cultura também, porque não sabem olhar para a realidade, né, nas suas tradições, enfim. E, por outro lado, é também perceber claramente uma separação entre aquilo que é do âmbito da igreja e de uma fé específica e aquilo que é do âmbito da sociedade, dos direitos humanos. E dizer, olha, a igreja pode não querer casar, mas pode dar bênção, sim, pode acolher, pode fazer e não tem nada que ser contra o casamento, porque isso não compete à igreja. A união civil não compete à igreja. Está sabendo separar melhor, me parece, o Papa Francisco do que os nossos políticos aqui, né? Exatamente. Isso é bem importante mesmo. Ele sabe essa distinção entre o que é igreja e o que é política. Isso é bem importante também. E o que você falou tem toda a razão. A Igreja Católica tem perdido muito espaço, principalmente entre jovens. E a Igreja Evangélica tem tomado bem esse público jovem, principalmente pela parte musical. Né? A parte musical ali, jovens que vão para a igreja evangélica aprendem a tocar guitarra, aprendem a tocar violão, aprendem a tocar diversos instrumentos para louvarem a Deus, e de lá saem bandas maravilhosas. A própria Paramore é uma banda de igreja, era uma banda de igreja. Outras bandas, principalmente emocore, gente. O emocore, o meu emocore choquei de saber. Tem muita gente que vem da igreja, E é por isso que eles vêm pegando também a juventude. A Igreja Católica, ela não tem tradição de músicas massificadas, né? Como a Igreja Evangélica. Ela não tem muito atrativo para jovens, né? Então, ela começa a tentar se modificar de outras formas. E também é interessante, Ana, que a Igreja Católica, ela tem tentado se demonstrar cada vez mais longe desse radicalismo, sabe? Desse radicalismo religioso, desse fundamentalismo religioso. A Igreja Católica tem tentado se dar uma distanciada, até porque pelo histórico e tudo mais, diferentemente das outras igrejas, que têm feito o caminho contrário. E até por isso que a Igreja Católica se tornou, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, quase como uma inimiga. Padres eram pintados como inimigos. Raramente você via um pastor. Ainda está acontecendo, o padre Júlio Lancelotti sendo hostilizado. Por quê? Porque está ajudando pessoas pobres. É bem esse caminho. A Igreja Católica também bateu muito de frente com Jair Bolsonaro em outras questões, né? E Jair Bolsonaro era católico, apesar de frequentar a Igreja Evangélica durante o período eleitoral, porque desde então nunca mais os vimos. Né?
Mas era isso, amiga. O conservador tá maluco, tá, né? E o progressista ainda não tá vendo aquela luzinha no fim do túnel que a gente queria muito ver dentro da Igreja Católica. Mas é um passo, né? Um passo. Um passo, que, de novo, sempre me parece muito radical a ideia de respeitar as outras pessoas, mas é isso, um dia de cada vez, galera. Vamos lá, vocês conseguem. Beijo, Arte. Valeu!